Cara, assim, ó, eu fiz isso tudo para ti no primeiro ano, mas não quer dizer que a gente tenha absorvido as coisas. A gente tem que ter humildade. Às vezes a gente precisa assistir a coisa mais de uma vez e praticar, principalmente, para absorver. Quando eu falo para vocês de movimento uniforme, significa que a velocidade em módulo é constante. Quer dizer que basta a equação de velocidade média para a gente dominar o mundo. Porque o cara vai ter sempre a mesma velocidade. A aceleração não vai existir, a aceleração é nula. O cara não muda de velocidade. Aí olha só o que eu vou fazer com a fórmula da velocidade. Final menos inicial. Delta D, né? Final menos... Vai. Final menos inicial. Obrigado. T menos T0. Quando tu vai observar um fenômeno na vida usando um cronômetro, tu sempre zera o cronômetro antes de observar o fenômeno, certo? Por isso que eu posso dizer que o T0, sempre que eu desejar, será zero. Por isso que eu vou eliminar o T0 da equação. Está dividindo, passou? V vezes T é igual a D menos D0. Menos passa? Pronto. D é igual a D0 mais V vezes T. A apostila de vocês usa S. S de space para ficar chique. Eu que sou tupiniquim é distância mesmo. E a UFSC usa D. Por isso que eu te estimulo a usar D. Se tu quiser usar S, não tem problema. Tem livros que diz que é X igual a X0 mais V vezes T. Não muda porcaria nenhuma. Questão clássica. Já vamos ao exemplo mais importante dessa aula. Dois carrinhos A e B estão a 500 metros um do outro, um com velocidade de 10 metros por segundo, o outro com velocidade de 30 metros por segundo. Determine depois de quanto tempo os carros A e B se encontram. Cara, como essa questão é famosa e clássica, questão de encontro de móveis. Olha o que tens que fazer. Tu pega primeiro o carro A e monta a equação horária da posição para ele. Posição inicial, posso chamar de que essa posição aqui? Zero. E a velocidade dele? 30 vezes T. Pronto, ó, essa é a equação horária da posição para o móvel A. Me ajuda a montar a equação horária da posição para o móvel B. Qual é o D0, a posição inicial? É, né, se isso aqui é zero e eles estão 500 metros um do outro, é porque essa posição aqui é 500. 500 mais... Obrigado, 10 vezes T. Depois que eu encontrei, que eu montei a equação horária da posição para cada um deles, o que vai acontecer na hora do encontro? Na hora do encontro, a posição do carro A se iguala à posição do carro B. A posição do carro A é 30 vezes T. A posição do carro B é 500 mais 10 vezes T. Mais passa menos... 30T menos 10T é igual a 500. 20 vezes T é igual a 500, está multiplicando, passa. E 50 dividido para 2, 25 segundos depois, eles se encontram. E se o cara perguntar assim, em que posição eles se encontraram? Bastaria pegar a equação horária de um deles e fazer a conta. 300 vezes 25... Engraçado, onde é que eu errei? Eu errei em algum lugar, não estou enxergando, me ajudem. Eu errei porque se eu for fazer a substituição do tempo de 25 segundos nas duas equações, não vai dar o mesmo resultado, né? Ou vai. Foi só um susto. dA igual a 30 vezes 25, 750 metros. Se eu fosse fazer a prova real, era só botar o 25 ali também, ó. Posição do corpo B, 500 mais 10 vezes 25. 10 vezes 25 é 250 e 500 mais 250, 750. Fiz a prova real de que de fato eles vão se encontrar 25 segundos depois. Essa é a primeira aula. A primeira aula era te mostrar onde é que vinha a equação. Qual é o nome dela mesmo? Equação horária, porque envolve tempo, horária, da posição, porque informa a posição. Equação horária da posição.
e fiz o exemplo mais interessante, que é o exemplo de encontro de móveis. Se os carros estivessem um indo contra o outro, uma das velocidades seria negativa. Para um lado é positivo, para o outro é negativo, que seria uma pimentinha a mais na questão. Com isso, cara, a aula 1 da Física 2A morreu. Eu não tenho muito mais o que falar disso, cara. Não tem mais que encher linguiça ali. Acabou-se. Aula 2, então. Aliás, isso aqui já é aula 4, né? São 3 aulas por capítulo, né? Aula 4. A aula 5, o cara mostra gráficos do movimento uniforme. Gráficos, movimento uniforme. Vem cá, será que faz sentido eu fazer o gráfico da velocidade versus tempo? O cara não está com a velocidade constante, pô. Olha como é que é o gráfico da velocidade versus tempo. O que é interessante saber sobre esse gráfico? Alguém consegue imaginar o que acontece quando eu calculo a área do gráfico? Parabéns, garoto. Vamos ver se faz sentido? Se fosse 20 metros por segundo a velocidade durante 3 segundos, claro que esse cara andou 60 metros. 20 vezes 3, a área dá 60. É isso mesmo. Esta propriedade é importante. Lembrar que no gráfico velocidade versus tempo, a área é a distância percorrida. Agora, o gráfico posição versus tempo é que vai ser mais interessante para a gente. O gráfico posição versus tempo. Vai ter 2 maneiras do gráfico aparecer para a gente. Se houver movimento, né? Ou o gráfico é crescente, ou o gráfico é porque a equação é uma equação de uma reta, é a equação de primeiro grau. Crescente significa que o coeficiente angular é positivo. Nesse caso, a velocidade é positiva. Decrescente significa que o coeficiente angular é negativo. Nesse caso, a velocidade é o coeficiente angular, então ela é negativa. Velocidade positiva, o movimento é chamado de progressivo. Velocidade negativa, o movimento é chamado de retrógrado ou regressivo. E se fosse o gráfico assim, ó? E se fosse um gráfico da posição versus tempo assim? O que está acontecendo com o cara que tem o gráfico posição versus tempo desse jeito? Está parado, obrigado. Repouso. O tempo passa e ele continua na mesma posição. O tempo passa e ele continua parado no mesmo lugar. Repouso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa além disso. Gráfico da velocidade. Ele fez um gráfico com a velocidade aqui abaixo também. Velocidade negativa. E só. Acabou. Acabou, te juro, cara. Não tem mais o que falar. Agora é exercitar. Tanto que é uma página de aula e 1, 2, 3, 4, 5 páginas de exercício. Tu vê, o autor dessa apostila sabe que só o exercício salva. Sabe que aula não é grandes coisas. Pois é, até poderia, tá? Nunca vi os 3 carrinhos se encontrar, até poderia. Porque pode acontecer, lembra dos sistemas de equações do ano passado? Para que os 3 se encontrassem ao mesmo tempo, teria que ser um sistema possível determinado, né? Mas pode acontecer que 2 se encontrem e o terceiro estivesse longe na hora, aí daria um sistema impossível de resolver. Certo? Por isso que seria delicado colocar uma terceira equação ali, mas tu já me deu uma boa ideia. Né? Seria bem desafiador e pode aparecer no teu vestibular. Então tu imagina, tu aumenta muito a tua chance de matar a questão por ter perguntado. Tu ia fazer igual, tá? Tu ia montar as equações, aí ia ter o DC, né? Do carrinho C, né? Certo? E aí nós teríamos que igualar elas 2 a 2. Eu ia igualar essa com essa, ia igualar essa com a DC, ia igualar essa com essa. E teria que dar o mesmo tempo em todos os cálculos para garantir que os 3 iam chegar ao mesmo tempo lá no lugar. Certo? Legal, legal. Gostei da pergunta. E agora sim, cara, a aula que vale a pena a gente gastar uma gota a mais de energia é a aula 6, que fala de movimento uniformemente variado. Mas tu vê, ele pegou super leve nessa aula 6. Ele só falou da ideia de aceleração, nada mais. Ele não desenvolveu a equação horária da posição, nem Torricelli ainda. Isso vai ser só no volume 3.
Resumindo, mesmo no cursinho, teoricamente, né, no extensivo, se tu for ver a nossa aula de primeiro ano, em uma aula a gente deu 3, 4 aulas dessa apostila. Pra tu ver, né, cara, que correria que foi quando a gente viu essa matéria. Vamos ver com mais carinho, então, essa aula 6.